Fala, meus amigos e minhas amigas advogásticos, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. A gente estava demorando a lançar novos episódios e agora a gente vai gravar vários, né, Guilherme? É isso, estamos voltando aí como se fosse uma nova temporada, né, do podcast Advogásticos. E hoje a gente está aqui com um cara extremamente especial, um grande advogado, um convidado nota 10 pra gente aqui, candidato 5 estrelas. E eu tenho que soltar aqui o meu bordão de início de podcast, que esse é um podcast feito por advogados e para advogados. Quem quiser conhecer outras carreiras jurídicas, que procure outros podcasts por aí, que tem no seu Spotify e na sua plataforma de streaming. Gente, mas hoje a gente está aqui com um convidado especial, um cara que é meu amigo pessoal. Estamos até formais, colocamos a gravata hoje para receber esse cara, convidado 5 estrelas do podcast. Eu acho que é a primeira vez que eu não estou fazendo podcast camisa preta. É o primeiro episódio. Nossos ouvintes e quem vê a gente no YouTube e em outras plataformas deve achar que a gente só tem camisa preta, né? Mas não, hoje nós estamos engravatados e formais para receber esse cara. Gilson Ramalho é advogado, um grande advogado, uma inspiração para mim, não só no direito, mas na advocacia. Advogado há mais de 25 anos de experiência na advocacia, o que é isso para dividir com nossos ouvintes. Mas também tem outras experiências, não só como procurador municipal também, já trabalhou, ou seja, dentro do serviço público. E também é um cara que tem grande experiência em várias áreas do direito, Tribunal de Contas e também como membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Maranhão. Então é um cara com vasta experiência e grandes informações para trazer para a gente e para quem está ouvindo a gente. Então, gente, gostaria de apresentar vocês e dar as boas-vindas ao meu amigo Gilson Ramalho, grande advogado. Meu amigo, obrigado por aceitar o convite. Demoramos de gravar, mas a Escola de Advogados e o podcast está aberto para você. Eu que agradeço, Guilherme e Ângelo. Olá, advocacia maranhense. Olá, advogados e advogadas que ouvem esse podcast. É um prazer para mim participar, né, da gravação de mais um episódio do Advogásticos, né? E falar com a advocacia maranhense, né? De tudo que eu vivi. E como o doutor Guilherme disse, o que é 25 anos de advocacia? É um quarto de século, gente. Ou seja, estou ficando velho. É verdade. Não que você está velho, mas que é um quarto de século. É muito Eu sei tempo. o que deve ter de história interessante, diferente ao longo desses 25 anos aí da advocacia. Eu tenho convicção que um episódio não vai ser suficiente. Não vai ser. Mas, Gilson, eu vou iniciar aqui a nossa rodada de perguntas aqui, fazendo uma pergunta básica para você. A gente aqui, a Escola de Advogados e o podcast tem o objetivo de dar o máximo de conteúdo, dividir experiências, levar inspiração para os advogados que nos ouvem. E eu queria saber de você, como foi a sua experiência na faculdade, quando você decidiu fazer direito, como foi a tomada de decisão para você? Decidi fazer direito, assim, primeiro era uma das poucas opções que eu tinha em Imperatriz. Eu sou formado na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz, e a época que eu fui fazer vestibular, tinha 3 possibilidades de curso, que era Direito, Pedagogia e Contabilidade. Das 3 opções, né, na época tinha até uma tal de uma segunda opção, eu nem fiz essa segunda opção, eu só fiz a opção por Direito, né, e entrei na faculdade e na faculdade eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer 2 grandes amigos e sócios, né? E a decisão por me tornar advogado foi ainda nos bancos da Universidade Federal do Maranhão. E a partir daí eu comecei minha vida profissional, que dura até hoje, né? Não é fácil você tomar essa decisão ainda no curso, principalmente eu que não tinha nenhuma referência na advocacia familiar que pudesse me ajudar em tomar essa decisão, mas aí inspirado e estimulado pelos os 2 colegas que também não pensavam em exercer outra profissão na área do direito que não a advocacia, né? Eu hoje, passado 25 anos, posso dizer que foi a decisão mais acertada que eu fiz. E eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu era assessor parlamentar nessa época, da Câmara Municipal de Imperatriz. Tinha um salário legal, né? E pedi demissão. O vereador, que era o meu chefe, perguntou o que é que eu ia fazer da vida. Aí eu disse para ele, eu vou ser advogado. Ele perguntou, tu já tem escritório? Eu falei, não. Ele disse, tu tem algum cliente? Eu falei, também não. Ele disse, e tu vai ser advogado? Eu falei, vou, né? É o que eu quero fazer. Vou, 31 de dezembro de 96, eu encerro aqui o meu contrato, não quero ser nomeado de novo. Eu vou seguir minha carreira de advogado exclusivamente, né? Então, fiz isso e, obviamente, foi um momento assim, de muita ousadia, porque na época eu brinco com as pessoas, eu só tinha um terno e uma gravata de zíper, né? O terno já ficava o tempo inteiro no escritório, que não adiantava nem levar para casa, porque não ia trocar, só tinha aquele, né?
Mas, assim, fico feliz e foi uma decisão acertada. Obviamente que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Ser advogado, que é uma profissão muito desafiante, muito apaixonadora, é, acima de tudo, trabalhar muito. É ser resiliente e ser resistente. Mas é uma carreira, ainda hoje, de muito sucesso. Gilson, tu quer dizer que o concurso público nunca brilhou teus olhos? Porque, assim, eu também sou egresso da UFMA, né, lá de Imperatriz, e eu acho que é uma particularidade das universidades públicas. Pelo fato da maioria dos professores serem servidores, terem essa coisa do concurso público, a gente, dentro da faculdade, se sente um pouco enviesado a seguir uma carreira pública, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre realmente qual foi a essência dessa decisão. O que te brilhava os olhos na advocacia para tu tomar a decisão mesmo definitiva de abrir mão de uma via para focar naquilo? Na verdade, assim, eu nunca pensei em fazer concurso. Nunca foi um tema que esteve na minha agenda ou no meu radar. Não tive essa ideia em nenhum momento. E a opção pela advocacia, primeiro eu precisava sobreviver, né? Tinha que pagar meus boletos. E eu imaginava assim, quem faz uma graduação, que se torna um profissional liberal, no mínimo tem que se sustentar daquilo que você se formou, né? E então eu enfrentei isso assim com muita dedicação, né? Muito trabalho, né? E hoje, não é só de hoje, mas desde sempre eu tinha a convicção, né? Porque eu sempre acreditei no trabalho, né? Eu sou fruto de resistência e resiliência. Eu sou filho de um motorista de caminhão e uma dona de casa nordestinos com 6 filhos. A estatística oficial não reservava nada para mim, né? Eu sou aluno de escola pública, egresso de universidade pública, né? E não imaginei assim a comodidade do emprego público, né? Eu gosto de desafios, né? E a advocacia, ela nos possibilita isso, né? Que o advogado, né? E vou aqui falar para o jovem advogado que começou a advogar ontem, né? Você também tem um desafio todo dia, né? De conseguir cliente, de manter cliente, de vencer tuas demandas, de receber teus honorários, de fazer a gestão da tua carreira, que é algo muito importante hoje, não só para quem está no início da advocacia. Eu fico aqui à vontade para dizer para os seus milhares de ouvintes, principalmente os mais jovens, aos 25 anos de advocacia, eu não me sinto um homem nem um advogado pronto e acabado. Porque advogado pronto e acabado não existe. Nós estamos em formação contínua. Hoje o advogado que tem 75 anos de idade e está na atividade, ele precisa se atualizar, ele precisa se reciclar, ele precisa se conectar com as novas demandas do direito, né? Para quem está iniciando, isso é mais fácil, né? Mas você não vai estar pronto nunca. É estudo contínuo, é dedicação contínua, são coisas novas que estão acontecendo na advocacia e na vida. Então a gente tem que estar preparado para assumir e superar esses desafios. Perfeito. Eu acho isso é algo que é da personalidade do advogado, né? Essa paixão pelos novos desafios, pelas novidades, essa ojeriza à acomodação, sabe? E eu acho que é um traço da personalidade de quem escolhe a advocacia e de quem galga grandes conquistas dentro dessa profissão. É tanto que a gente percebe que quem entra na advocacia que não tem esse espírito, não dura muito tempo, né? Não dura muito tempo porque essa inquietude, ela não é algo natural para todo mundo, né? E claro que você pode desenvolver habilidades que vão te dar sucesso, até êxito, mas quando você tem esse feeling, essa inquietude dentro de você, quando é da sua natureza, via de regra, isso está presente na maioria dos grandes advogados. Eu acho interessante alguns pontos que tu falaste, e tem uma questão que eu queria trazer até para dividir esse conhecimento com nossos ouvintes, que é o fato de você, dentro desse período da advocacia, ter escolhido os seus sócios ainda na faculdade, né? A gente tem aí uma grande divergência de opiniões quanto a isso. Algumas pessoas, inclusive eu sou um dos que opina nesse sentido, de que a escolha de um sócio ela deve ser feita depois que você já conhece, já joga o jogo, né? Já está ali. Mas isso não exclui o fato de que a gente tem que sempre trazer isso nos podcasts, né? Que aqui todo mundo está dando opiniões, dividindo experiências, e que o fato de comigo ser de um jeito
não quer dizer que você não possa dar certo. Não existe uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo, não existe nada pronto para a advocacia. O fato de você ser flexível e você ter essa metamorfose o tempo todo dentro da sua profissão é o que vai te dar sucesso. Então, eu queria também te fazer esse questionamento. O que você levou em consideração e como é essa sua vivência, porque o escritório de Gilson são 3 sócios, né? Com você 4. São 4 sócios, é um escritório que tem realmente uma grande quantidade de donos. E eu queria saber como foi para você ter essa tomada de decisão de fazer a sociedade, definir isso ainda nessa parte mais primária da advocacia e como foi também, como foi essa caminhada de vocês, um escritório com tantos sócios. Primeiro, na faculdade, né, foi uma coisa muito natural meu contato com meus 2 sócios, o Júlio e a Ana Valéria, que eram meus colegas de turma, né? Uma empatia total, né? Você gostar do mesmo tipo de música, Júlio é torcedor do mesmo time de futebol que eu, né? E também Ana Valéria, a mesma coisa, né? Então a gente gostava das mesmas coisas, nós éramos o mesmo grupo de estudo, né? Da sala de aula, né? Então a gente tinha muita identidade. Mas acima de tudo, além dessa identidade pessoal que a gente adquiriu, era a vontade de cada um deles, eu vou ser advogado. Nenhum deles imaginaram fazer qualquer outra coisa. Júlio é também técnico em contabilidade, na época ele tinha um emprego muito bom, que era no SESI. Também abriu mão disso, pediu demissão do SESI para ir tocar a vida dele como advogado. E a Ana Valéria não era diferente, né? Ela tinha também a mesma percepção. Tanto é que ela também é uma que nunca imaginou em fazer concurso na vida. Nunca fez nem ela nem o Júlio. E o 4º sócio, esse sim a gente conheceu, a gente tinha pouco mais de um ano que abrimos o escritório. É um amigo querido que chegou em Imperatriz do Rio de Janeiro, né? Nos conheceu, né? Acabamos tendo um trabalho conjunto e Fábio ingressou na sociedade. E a nossa sociedade, eu até brinco, eu acho que é um case único no Maranhão, que talvez seja a única sociedade que tem a mesma formação desde o início, né? Então, longevo, assim, né? Bem longevo, 25 anos a sociedade, né? Não que não tenha dia que a gente quer se matar lá, né? Um quer matar o outro, né? Mas aí os pontos de convergência são bem maiores do que as divergências, né? Uma sociedade, assim, que eu digo, reputo, assim, de sucesso, isso aqui não estou sendo prepotente, né? Nem querendo ser melhor do que ninguém, mas o meu escritório nunca passou por aquele probleminha lá, não lembro o nome do aparelho, aquele que marca os batimentos cardíacos lá que fica na UTI, né? Meu escritório, o Ângelo e o Guilherme, sempre foi numa crescente, devagar, de maneira sóbria, mas sempre crescendo. A gente não sofreu aqueles altos e baixos, fecha o escritório, eu vou fazer outra coisa, não. Nós lá somos advogados mesmo há 25 anos e só fazemos isso, né? Eu saí um pouco, que eu fiquei emprestado para o serviço público, que eu fui procurador-geral do município por 8 anos, mas depois de 25 anos eu reitero aqui que a minha escolha, né, de sócios, ela foi bem exitosa. Sim. Ainda conectado com a sociedade, a sua sociedade, a gente aqui no podcast e principalmente na Escola de Advogados, a gente defende muito que a escolha de sócio deve ser analisada por um viés também mais de complementariedade de habilidades, né, entre os sócios. E aí eu queria, além da identidade que você narrou que existia entre vocês, né, uma sinergia, dentro da sociedade, como é que funciona essa questão da complementariedade? Tem um que é mais técnico, tem outro que tem uma visão mais de gestão, tem algo nesse sentido? Tem também, assim, mas obviamente que na faculdade a gente tem a dificuldade de compreender tudo isso. Não tem essa visão, né? A academia não nos ensina isso. A academia, ela forma bacharéis em direito, né? E depois que cada um se forma, né? Aí começa a vigiar a lei Muricy, né? Vocês sabem que é a lei Muricy, né? Cada um por si. Então, é muito isso. Você vai ter... É o seu feeling pessoal, né? O que eu deixo aqui de mensagem e conselho para a jovem advocacia, você que recebeu sua vermelhinha aí nos últimos dias. Procure estar junto com quem você tem afinidade em vários aspectos, né? E as outras habilidades aí, Ângelo, você só sabe no decorrer da sociedade, né? Por exemplo, lá no meu escritório, né? Eu sou o gestor do escritório, sou gestor administrativo e financeiro. Eles acham que eu tenho uma habilidade para isso, por isso me delegaram esse poder. Mas também sou responsável pela parte comercial do escritório
E dentro das demandas que a gente atende, aí há uma certa distribuição natural. Por exemplo, eu tenho um sócio que é especialista em direito do trabalho, né? Então ele toca toda essa parte de direito do trabalho do escritório, né? A parte civil, assim, por assim dizer, aí divide entre os outros 2 sócios, né? Tem um que faz, assim, a gestão de processos no escritório. Eu estava conversando com o Guilherme antes, que faz o controle, inclusive eletrônico disso tudo, que é o Judson, né? E as demandas, né? Aí, demanda na área pública, que a gente tem uma atuação bem contundente nisso, aí eu divido com minha sócia, Ana Valéria, né? Nós 2, basicamente, aqui discutimos as teses, o que fazer, o que vai deixar de fazer, né? Mas assim, aí na faculdade ou antes de você começar a ser sócio da pessoa, você não consegue saber exatamente quais são as habilidades de cada um, né? A não ser que alguém passasse aí antes de formar uma sociedade, cada um especificamente por um teste de aptidão, para saber se o cara gosta mesmo de... Eu, por exemplo, uma coisa que eu nunca gostei de atuar, em delegacia de polícia. Eu tenho vários clientes com problemas em delegacia de polícia, mas eu não vou. Quem vai é meu sócio Fábio Roquete, porque gosta disso. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também, que você deixar a pessoa fazer aquelas coisas que ela mais gosta de fazer. Porque a possibilidade de dar errado é muito pequena. Porque primeiro o sujeito gosta do que está fazendo, então ele vai fazer com esmero, né? Vai fazer muito bem feito, né? Quando você não gosta, né? Então assim, tem um tipo de causa, por exemplo, eu tenho uma atuação muito legal na área criminal também, mas nunca fiz tribunal do júri. Se alguém quiser me contratar para um tribunal de júri, aí eu vou dizer para quem vai me contratar, eu vou até a sentença de pronúncia. A partir daí, eu não vou mais. Sim, eu nunca me interessei por isso. Sim, né? Perfeito. Não sou menos criminalista do que quem faz tribunal do júri, né? Mas é uma coisa que eu não quis fazer, né? Graças a Deus eu pude fazer essa opção. Mas aí, finalizando aqui, deixando a mensagem para os advogados, né? Os jovens principalmente, é você ter a sensibilidade de olhar com quem você está pretendendo se juntar para formar uma sociedade, verificar ali numa conversa, tal, qual é a habilidade de cada um, quais são as impressões, e perguntar assim, vem cá, tu passou 5 anos na graduação, qual foi a matéria que mais você gostou? O cara, direito de família. Ah, foi direito de família? Foi. O que é que tu entende disso? Aí você vai dissecar algumas coisas lá dentro de direito de família, vai dizer, não, pô, esse cara vai trabalhar só nessa área, né? Não vou botar ele para fazer direito do trabalho, que... Não, você fez direito do trabalho? Fiz. Não, a minha nota foi só para passar. Eu não tenho o menor interesse, não gosto. Se numa conversa, às vezes você consegue extrair isso, né? E advogado não gosta da área A, B. O meu escritório, por exemplo, eu digo que é um escritório de generalista com especialista, né? Eu, por exemplo, eu atuo em quase tudo do escritório, né? Eu sou muito ousado nesse sentido, né? Eu sou advogado, né? Acima de tudo, né? Antes do título de especialista, cada um de nós é advogado, né? Advogado tem que saber resolver problemas. Né? Exatamente. E eu não falo aqui daquela questão de decoreba. Ah, eu sei o artigo tal da lei X. Não, eu nunca aprendi artigo de lei nenhuma. Eu sei achar o assunto e qual é a lei. Mas decorar o artigo, isso às vezes é bonito, alguém acha muito interessante, mas no mundo real não é, né? No mundo real é alguém chegar com uma demanda para você, com um determinado assunto, você vai fazer suas anotações e vai avaliar aquilo à luz da legislação, né? Independentemente do tema. E quando, mesmo que você não tenha expertise, vou falar aqui numa área muito específica, quem atua na área penal hoje é muito diferente do que quando eu iniciei. Hoje, por exemplo, nós temos os crimes digitais. Os crimes digitais ou virtuais, eles são praticados num outro mundo, não é no mundo real, né? Então, quem vai atuar nessa área que não tiver assim um conhecimento em o que é prova digital, ele não vai atuar nessa área. Mas se não souber nada disso, tem que ter a sensibilidade de consultar alguém que sabe. Um expertise em tecnologia de informação, um engenheiro de sistema, um programador, que vai dizer para a pessoa. Porque imagina eu sou contratado, alguém que foi denunciado por um crime virtual, eu não sei nem o que é crime virtual. Né? Como é que eu vou impugnar as provas que o Ministério Público indicou contra aquela pessoa, doutor Guilherme? Você não tem esse entendimento. Não? Isso é advocacia moderna, isso é advocacia nova, né? Todo mundo tem que estar antenado, não que tenha que saber de tudo, mas tem que saber, pelo menos assim, quando a gente está num processo que a gente precisa de um perito, a gente não sabe ir atrás do engenheiro, a gente não sabe ir atrás do médico com laudo, a gente tem que saber, tem que ir também atrás do engenheiro de sistema, de um cara formado em TI,
para falar dessas coisas para a gente, né? Isso é importante, né? Eu acho muito interessante na advocacia a necessidade. Na verdade, talvez seja o que eu sou mais apaixonado. É que a pessoa, quando você é advogado e você realmente exerce essa função com esmero, com cuidado e tem esse zelo, você acaba que se utiliza de conhecimentos muitos de outras áreas. Então, por exemplo, minha advocacia é essencialmente empresarial. Se eu estou advogando para uma construtora, eu acabo adquirindo conhecimentos técnicos desse meu cliente. Se eu advogo para um cirurgião plástico, eu acabo tendo algum conhecimento técnico de cirurgia plástica. Quando eu vou discutir dano estético, por exemplo, eu participei de uma mesa de debate na faculdade uma vez, eu falo de dano estético com conhecimento também do médico e não só do jurista. Então, é muito importante que você tenha esse diálogo com essas matérias que são associadas ao direito, porque o direito em si, ele trata de conflitos. E conflitos podem existir em qualquer área. É o que torna, para mim, a advocacia a profissão é uma profissão que não tem limite, não tem teto. Porque você pode atuar em toda a área. Você pode atuar no mercado construtivo, você pode atuar no mercado da medicina, você pode atuar no mercado financeiro, você pode atuar em tudo. E quanto a isso, envolvendo a parte criminal, é algo que você fala que eu concordo plenamente. Eu odeio direito penal. Eu sou essencialmente processualista. Então, eu gosto da lógica. E o direito penal, ele caminha por outro lado, né? Então, porque é um direito que tem um objetivo muito claro, né? E a questão da presunção de inocência, etc. Então, é um direito que, até do ponto de vista processual, ele não é tão lógico quanto é o processo civil. E isso me deixa meio... Eu não gosto, não me deixa confortável. Mas eu, enquanto advogado empresarial, de societário, eu tenho muita facilidade de atuar, por exemplo, nos crimes financeiros. Porque eu tenho mais facilidade de lidar com aquilo do que muito criminalista, que às vezes vai entender da lei vai entender de tráfico de drogas, de outros tipos penais que não vão envolver direito financeiro. Então, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que o direito, ele é um mar de informações e que, se você está disposto a buscar essas informações, você vai ser um advogado muito melhor. Inclusive, eu acho que o grande diferencial dessa geração, comparado, por exemplo, com a sua, é que a gente tem um mundo de informação à disposição, né? E já nasce com a habilidade de se movimentar ali. Você falou, cara, quando eu fui fazer a sociedade com os colegas, foi mais no feeling. Hoje, claro, tem um feeling, tem que ter em qualquer coisa que a gente vai fazer, mas tem um mundo de bons conteúdos à disposição. Tem a escola de advogados, tem ótimos influenciadores falando sobre gestão, sobre novas tecnologias na advocacia, sobre marketing, como ter e como você coloca estratégias de prospecção online, offline. Enfim, hoje tem um mundo de informação à disposição e é você ter aquela vontade de buscar e de aprender e aplicar, que é mais importante, né? Não isso, só... Ângelo, cabe para todo mundo. Não é o advogado que vai iniciar agora a carreira. Exato. É quem já está na carreira também, né? Quando eu disse aqui para vocês que eu não me sinto um advogado pronto e acabado, é porque no direito nada está pronto e acabado. Tudo está em construção. Acabamos de falar aqui, quando eu iniciei a advocacia, não existia crime virtual. Hoje existe, né? Assim, no direito de família, o conceito de família do século XXI não é o mesmo que nós pedíamos emprestado da sociologia na metade do século passado. São coisas distintas. O advogado, o operador do direito, independente da idade dele, ele tem que estar conectado com essas questões. Hoje a gente fala de pai por afetividade, de adoção de criança por casal homossexual. E tudo isso interessa ao direito, porque interessa ao operador. Né? Como é que eu posso me fechar para essas questões e amanhã ser procurado por um casal homossexual que quer adotar uma criança? Eu nem sei que isso é possível, né? Então, o advogado precisa sempre estar muito bem atualizado, muito bem informado. E hoje é muito mais fácil. Só para dar um exemplo para vocês, quando eu abri o meu escritório, como é que a gente tinha acesso? Primeiro, a internet era linha de escada, né? Era no telefone. Quando você estava na internet, não estava no telefone. Ou quando tu estava na internet, se tu levantasse, tirasse o telefone do gancho, a tua linha caía, né? Era um horror. Como é que a gente conseguia jurisprudência? A gente assinava, fazia uma assinatura mensal, anual, e recebia todo mês de uma empresa chamada IOB. Eu acho que vocês pelo menos ouviram falar esse nome. Que eram uns encadernamentos, aí eles mandavam todo mês a jurisprudência dos principais tribunais, era de todo do STJ, de todos os TRFs, do STF e de estaduais alguns. Porque era uma publicação que era um repositório oficial.
É até hoje, na verdade, né? Então a gente recebia todo mês. Assim, o escritório tinha que ter uma sala só para guardar aquelas coisas. Hoje, tu tá com teu celular na mão, aí você vai lá e pesquisa. Eu quero saber sobre adoção entre pessoas do mesmo sexo. O que é que o STJ entende? Pelo teu celular, você tem acesso às decisões. E dos principais tribunais do país, né? Então, a informação hoje, ela está mais acessível para as pessoas, né? Então, isso é bom para os advogados, né? E a juventude já tem uma habilidade melhor com a tecnologia, né? Já está mais afeta a isso, né? Mas, assim, um grande desafio também da advocacia, que a gente não pode perder nunca, é quando você vai entrar no mercado, como você vai entrar, em que área você vai atuar, e não só como conseguir os clientes. Porque conseguir o cliente é fácil. O difícil é você permanecer no mercado de forma positiva, né? Isso, obviamente, demora um tempo, né? É fruto de muito trabalho, mas você precisa aprender essas técnicas comerciais também. Aí eu consegui um cliente, sim, agora eu quero 2. Daqui a pouco eu quero 3. Daqui a pouco eu quero 4. Como é que eu faço para saber se o valor que eu cobro da minha mão de obra, ele está adequado com a realidade nacional e estadual, né? Aí são expertise diferentes, tem que entender um pouco de... exatamente. Aprender a ser gestor, né? É algo que eu não sei por que ainda não está nos bancos das faculdades, já deveria há muito tempo. Porque hoje você gerenciar tempo, você gerenciar valores, gestão financeira, gerenciar pessoas. E isso não é só uma necessidade da advocacia, é uma necessidade humana, né? Para a forma como o mundo se desenvolveu. E tem um ponto muito interessante do que tu falaste, a gente fala muito aqui. A importância de... A gente sempre disse que o primeiro passo, eu lembro que foi até uma pergunta do nosso primeiro contato, não foi, Ângelo? O que você acha que a pessoa deve fazer? A pessoa que está saindo da faculdade, a pessoa que está chegando no mercado agora. O primeiro passo é olhar para si. É ver quais são as suas habilidades, quais são as suas competências que vão ser diferenciais, em que mercado você se enquadra melhor, porque não adianta você ter como principal habilidade definir o seu player, como a gente fala para o nosso público. É como os jogos em que você desenha seu jogador. Você bota as habilidades que você quer lá. E não adianta se você tem como grande habilidade a oratória em público ou a firmeza no posicionamento, e você se colocar numa área que, mas eu tenho empatia por essa área, mas a sua habilidade não é desenvolvida para ela. Então, você tem que saber olhar para si, ver qual é o seu play, quais são as suas habilidades, olhar para o mercado, ver aonde você se enquadra melhor naquele momento, porque suas contas não vão esperar. E aos poucos, se você tem uma área de empatia, eu era empresarial, mas se eu chegasse com 6 meses de formado na advocacia empresarial para concorrer com o escritório de Gilson Ramalho, para concorrer com o escritório de Ulisses Souza, para concorrer com o escritório de Ítalo Azevedo, grandes escritórios que são da área empresarial também aqui na minha região, eu não tinha habilidade e competência suficiente para competir com essas pessoas. E aí você às vezes até queima a largada. Então é importante que você faça essa reflexão, entenda que a advocacia exige sim um planejamento, uma gestão de carreira, e eu fui me capacitar para entrar nesse mercado. Então, essa reflexão própria é o primeiro passo para definir uma sociedade. Quais são essas ambições? E é extremamente contraintuitivo, porque tudo que a gente escuta é que as pessoas, quando estão saindo da faculdade, falam que a primeira coisa que tem que fazer é escolher uma área de especialização. Só que ninguém fala que para construir essa imagem de autoridade, esse posicionamento demora. E as contas não vão esperar, né? Não. E a gente aqui no escritório, por exemplo, quando a gente está nesse processo que a gente passou esse ano, né, Guilherme, de trazer novas áreas para o escritório, a gente trouxe áreas que não são aptidão minha nem de Guilherme, mas por oportunidade de mercado. Então, uma coisa que a gente tem que falar, a escolha, principalmente nesse primeiro momento, talvez deve ser levada em consideração mais a oportunidade de mercado do que, às vezes, a aptidão. E você vai, aos poucos, construindo aquela autoridade, com poucos anos, você está pronto, digamos assim, para se posicionar naquela área que você realmente tem aptidão. Então, eu acho que é uma estratégia interessante, mais interessante do que, por exemplo, você ficar focando em se mostrar como especialista naquela área, só que você não tem a abertura do mercado. Até porque você pode acabar vendendo um produto que você não vai conseguir entregar. E essa quebra de expectativa do cliente e do mercado é você colocar uma pá de cal na sua carreira naquela área específica. O doutor Gil estava falando sobre você trazer o cliente, mas você não conseguir entregar. Não conseguir manter ele. Ele não vai permanecer, porque a advocacia, assim, eu tenho a advocacia como uma atividade muito sóbria, né? Nós somos empreendedores, isso é verdade, somos comerciantes também,
Só que a nossa prática comercial, ela não tem que ser, até porque por vedação legal, não pode ser tipo as Casas Bahia, Pão de Açúcar, Americanas, não é assim que a gente se vende, né? E para o advogado, né, o que é que forma nossos conceitos? É o que nossos clientes dizem. Né? Que esse ainda, para mim, é a melhor forma de formação do advogado. Como assim as pessoas lhe conhecerem, né? Você entregou o que você se comprometeu. Porque o cliente fala para o outro, né? Assim, eu tenho um cliente, a gente tem vários clientes no escritório de mais de 20 anos. E todo dia o cara recebe uma proposta, ó, esse contrato aí que tu paga pro Dr. Gilson, eu faço por menos. Então você tem que ter uma forma de você fidelizar o cliente. Como é que você vai fidelizar? Aí cada um tem um método próprio, né? É na forma do atendimento, é dando a informação mais rápido do que o outro faria, né? É dando um trato pessoal nas coisas, né? Isso eu acho importante, porque muitas vezes, assim, o que o nosso cliente quer é informação. Isso eu falo no meu escritório todo dia. E faço crítica, ó, nós estamos falhando na comunicação. Porque o cliente, ele soube de um acontecimento processual antes de nós. Está errado isso. Quem tem que saber somos nós, que nós sabemos em tempo real. Por que eu não passo essa informação para ele, né? Principalmente quando é uma informação também que ele não quer, é indesejada. Mas a gente tem que dizer, ó, aquele processo tal lá, saiu mandado de busca e apreensão. Você tem que dizer para a pessoa, né? Isso é a transparência na nossa atividade, né? Eu acho ainda muito fundamental para a permanência no mercado. E eu digo assim, nesses 25 anos, na minha cidade especificamente, eu vi muitos escritórios abrirem e muitos fecharem, porque as pessoas não tiveram a dedicação e o cuidado necessário com suas carreiras profissionais, né? Sim. Que a gente tem que cuidar da carreira, da vida do advogado de forma muito carinhosa mesmo, porque a gente também vende imagem, né? Isso é importante, né? Quem começa na advocacia hoje tem um olhar profissional de como vai agir na carreira, porque se assim fizer, não dá errado, não tem jeito. Eu não sou adepto daquela ideia, o mercado da advocacia está saturado. Tá não. Está saturado para o preguiçoso. Cara, tu falou exatamente. Está saturado para o cara que quer acordar às 10h30 da manhã. Aí para ele está saturado qualquer mercado, né? Não da advocacia. A advocacia tem um leque aí de oportunidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A região de Presidente Dutra até o Baú, que é próximo de Caxias, aquilo ali é o próximo celeiro agrícola do Maranhão. Os advogados da região, gente, alguém tem que perceber aquilo ali. Compra de terra, venda, arrendamento, aluguel, contratação de mão de obra, prestação de serviço. Então, isso é um nicho para a advocacia. Será que ninguém olha para isso? A advocacia está saturada. Não está, meu amigo. É você que não está buscando as informações que precisa para você atuar. Eu acho isso muito importante e é engraçado que eu estava aqui na minha cabeça. Eu vou fazer essa pergunta para ele e para a gente bater uma bola quanto a isso. E eu vou até mudar um pouco minha estratégia. Vou te fazer uma pergunta e depois eu vou complementar com a forma como eu penso. Eu já lhe conheço há alguns anos e eu vi que você enveredou um pouco mais pela rede social nos últimos tempos. Como tem sido para você essa experiência de você estar mais dedicado, profissionalizando suas redes sociais, profissionalizando seu contato com o público? Como tem sido para você essa experiência e o que levou você a fazer essa mudança na sua, não só na sua advocacia, mas também na sua vida pessoal e etc, para você estar mais disponível em redes sociais? Como tem sido essa mudança para você? Eu acabei de dizer para vocês que o advogado nunca ele está pronto e acabado, né? Quando eu comecei na advocacia, não existia rede social. A nossa rede social mais antiga é o Orkut, que é de 2001, né? Eu só tive Messenger, né? Aliás, nos Estados Unidos, eles usam mais Messenger do que WhatsApp. WhatsApp quase não usa. Eles são reis lá do Facebook e do Instagram. Pois bem, aí como é que você faz? Eu vou dizer assim, eu era analógico e precisava me tornar digital, Ângelo.
primeiro você tem que compreender essas mudanças, né? Aí, em razão a esse meu conceito, a gente nunca está pronto e acabado. A gente tem que estar preparado e aberto para as transformações que a vida nos impõe. Aceitá-las e seguir adiante, né? Eu, por exemplo, hoje eu adoro música digital, mas eu sou do tempo que a gente tinha uma caixa de disco, que era uma coisa difícil de cuidar, de guardar. Hoje você vai ali na tua TV, abre um aplicativo, tu tem todas as músicas de todos os tempos que você quiser. Então, essas mudanças e alterações eu percebi, né? Acho rede social, assim, uma importante ferramenta profissional, obviamente cuidada e tratada, assim, de uma outra forma. Quem me vê no Instagram vai saber que eu estou no Instagram exatamente como eu sou. Eu não faço lá no Instagram nada diferente do que eu faço no meu dia a dia, né? Mas eu penso assim, tem que haver um certo comedimento, né? Eu vejo, por exemplo, algumas postagens de profissional liberal que nada tem a ver com a atividade dele, né? Sim. Eu não sei por que aquilo ali, né? Eu, assim, penso que isso não é legal. Se eu sou um profissional liberal e eu me apresento em uma rede social como profissional liberal, eu estou imaginando que quem vai me ver ali, ele quer saber que profissional é aquele, o que é que ele escreve, o que é que ele fala, que área que ele atua, se esse cara tem algum conteúdo para se apresentar em rede social, né? Mas assim, é estimulante, né? O uso da ferramenta, eu não fazia uso dela, né? Tenho achado muito interessante. Tem quanto tempo que começou mesmo os trabalhos, o posicionamento na rede social? 10 meses. 10 meses. 10 meses, Isso bate muito com o que eu estava querendo dizer, que é o seguinte, você está falando sobre tudo isso que você teve, que algumas coisas, voltar a estudar, buscar outras áreas, buscar essas novidades, estar atento ao que o mercado está se apresentando para você. E aí, ao mesmo tempo, a gente ouve de advogados, Gilson, com 6 meses de formado ou recém-passados no exame de ordem, acabaram de pegar a carteira. Não, a advocacia está saturada, não tem mais espaço, não tem mais como fazer isso. A gente ouve de professores em banco de faculdade que a advocacia não tem mais espaço. E, cara, minha resposta é, você é preguiçoso. Você é preguiçoso, cara, porque o que acontece? A advocacia, ela não para, o direito não para, a sociedade, ela evolui os tipos de conflito. Então, nessa mesma sociedade, a advocacia, ela é um intermediário entre a sociedade e o direito efetivo. Como é que esse intermediário não tem conteúdo, isso não se renova, não tem demanda? A sociedade tem demanda nascendo todos os dias. A cada criança que nasce, novos modelos de pensar, novos modelos de brigar vão nascer. Então, se você diz que a advocacia está saturada e que não tem espaço, que você não consegue se posicionar, você é preguiçoso. Você está falando mais sobre si do que sobre a advocacia. Eu vou dar aqui mais um exemplo para vocês, gente, e é bom a gente dar exemplo que é a vida prática, é a minha vida prática, né? Essa semana eu estou distribuindo aos 25 anos de carreira, estou distribuindo uma execução, né, de entrega de coisa certa de uma CPR. Depois de 25 anos, né? Porque eu tenho um cliente que é um fomentador agrícola, então eu tive que estudar aquilo ali para poder atendê-lo, né? Aí estou distribuindo a primeira execução cujo título extrajudicial eu nunca tinha utilizado, né? 25 anos depois. Porque a gente precisa estar, volto a dizer, conectado com todas as coisas novas, né? Bem antenados, e o mercado está aí. E a gente, antes de começar, a gente ficou conversando lá na minha sala, e a gente estava falando sobre a mesma coisa com linguagens diferentes. Eu estava falando de due diligence, de aquisição de uma fazenda, Sim. E Gilson falando que ele ele vendia para os clientes dele análise de risco daquela aquisição. Então, assim, o direito ele está sempre se inovando e se renovando, e não faz sentido eu ouvir de você, Gilson, por exemplo, que você está há 10 meses iniciando sua trajetória nas redes sociais como forma de apresentar a sua advocacia, e eu sentar com um advogado recém-formado na minha frente no seletivo do escritório e dizer, cara, você precisa ter posicionamento digital. Não, mas eu não quero fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não estou disposto a fazer isso. O pior, Guilherme, não é não quero fazer isso, não faço. É não estar disposto a. Pior. O não estar disposto a, que é o que encerra a questão. Porque, gente, a gente não pode, assim, volto a dizer, os conceitos de tudo na vida não são os mesmos de um século atrás. Não são, né? Como é que eu vou viver? Como é que é um advogado hoje? Não, eu não uso computador, eu preciso de uma máquina de escrever.
Como assim? A assinatura hoje não é mais com a caneta, é digital, né? Os advogados precisam ter, quer dizer, a gente conhece muito de outras gerações, né? Que eles se modernizaram, eles também se atualizaram. Doutor, não é mais a impressão do papel para ir lá no fórum protocolar. O seu protocolo aqui do seu computador. Como assim? Não, tem um sistema. O senhor pega um arquivo virtual do ponto A e bota no ponto B. Mas como é que eu vou assinar? A assinatura hoje é digital. Então, nós não podemos abrir mão, nem dizer assim, não, esses conceitos da modernidade eu não quero saber deles. Então, você não vai viver nesse mundo, porque o jeito de a gente se comunicar hoje é diferente, o jeito de assistir TV é diferente, o jeito de buscar informação é diferente. Eu não posso me tornar uma ilha. Para eu não me tornar uma ilha, eu tenho que estar aberto, né, a essa conversa, né? E assim, eu tenho uma dança muito legal no Maranhão e eu trato de um tema específico que é de gestão de carreira e de escritório, onde eu tenho dialogado muito com a jovem advocacia. E eu gosto disso, que para começar, eu me vejo em vocês. Outro dia fui eu começando a minha vida de advogado. Eu acho muito legal isso, a determinação que Ângelo tem, que Guilherme também tem, e não tenham dúvida, né? A consultoria de vocês já é e terá ainda mais sucesso. Não é porque vocês são melhores do que os outros, mas o que é que diferencia os profissionais? É a forma com cada um se dedica. Vou dar um exemplo aqui no mundo do futebol, que é algo que eu gosto muito. Eu sou muito fã de Ronaldinho Gaúcho, que poderia ter sido muito maior do que foi Messi. Sim. Só que Ronaldinho Gaúcho não cuidou da sua carreira, não se dedicou para ser atleta como o Messi se dedicou. Aí Messi é 7 vezes o melhor do mundo. Ronaldinho não. Isso é uma opção de gestão de carreira, né? Então a forma como vocês fazem a gestão das carreiras de vocês é uma forma que vai levá-los, né, ao sucesso. Claro que vai levá-los, né, por esse cuidado que vocês têm. Então, cada advogado que inicia hoje tem que ter esse olhar. E, mais uma vez, não esqueça, você não se torna um grande advogado, nem um profissional de referência em 6 meses. Essa construção, ela é de prazo longo, talvez médio, mas curto, nunca. Nenhum profissional, você pega um profissional da medicina, da engenharia, um cantor, o cara se tornou um grande artista da noite pro dia. É uma construção de uma carreira, né? Grava um CD, faz um show que vai só uma pessoa, o outro só vai 2, né? Daqui a pouco o cara tá cantando no estádio para 200 mil pessoas. Fazendo uma analogia com o esporte de novo, eu acho que a carreira, qualquer que seja, principalmente a advocacia, não é uma corrida de 100 metros, né? Não, é uma maratona, uma grande maratona que você precisa, assim, parar para tomar água, trocar o tênis, né? Tirar o suor, dar uma hidratada, muita resiliência, né? Porque nada da noite pro dia na vida, né? Eu, assim, os meus projetos pessoais mesmo, né? Todos são de longo prazo, né? Gente não realiza, né? Nada, você pega no Brasil as empresas centenárias, elas são centenárias por quê? Porque começaram muito tempo atrás, alguém começou, aí era pequena, continuou pequena por uma década, na segunda década ela passa para a média, aí passou 40 anos como média, aí se torna uma grande empresa, né? Eu tenho um livro que eu já li 2 vezes, né? Eu recomendo, o autor é Jorge Paulo Lemann, né? Sonho grande. Sonho grande. Lá tem uma historinha muito bonita, né? Tinha um zelador lá do escritório deles na década de 70. Não lembro o nome do cara, mas tá lá no livro. E o cara chegou lá para falar com ele assim, seu Jorge, Paulo. Seu Paulo, porque é Paulo Jorge Lemann, né? Paulo, eu queria mudar de vida, eu trabalho aqui na sua empresa, eu sou zelador. E ele virou pro cara e disse assim, só depende de você. Aí bateu a porta. Botou o cara pra fora. 2 semanas depois, o cara de novo encontra o seu Jorge. Aí, seu Jorge, é porque eu disse pro senhor que eu trabalho aqui na sua empresa, né, mas eu queria crescer, mudar a minha vida, que eu sou zelador e tal. Só depende de ti. Bateu a porta de novo. Na 3ª vez, o cara veio com essa mesma pergunta, né? Aí, antes de ele bater a porta, ele disse, seu Jorge, eu não entendi quando o senhor disse que só depende de mim. Eu quero saber o que é que eu preciso fazer. Tu quer saber o que é?
Tu é zelador? É. Tu mora onde? O cara disse lá, morar distante do trabalho. Ele disse, aqui na empresa tem um curso de formação dos nossos empregados, uma escola, né? Tu vai estudar para tu terminar o ensino médio, entrar na universidade. Mas como é que eu posso fazer isso, seu Jorge? Durante o dia? Não, é à noite. Seu Jorge, mas se eu for lá em casa e voltar, eu não consigo, né? Ele disse, não. O empregado que entra nesse programa, primeiro, ele encerra o expediente dele 1 hora antes, que é para ele tomar banho, trocar de roupa, jantar e ir para a sala de aula. O cara, muito bem. Ele disse, detalhe, e tem um transporte que vai te levar para casa pago pela empresa. É por isso que eu disse, só depende de ti. Eu não vou lá para a sala de aula estudar por ti, né? Quer dizer, esse cara percorreu todo esse programa, né? Hoje é um dos CEOs dele lá, né? Tá com eles até hoje, né? É um grupo grande que são 3 sócios, né? Marcel Teles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Leman, que tem uma fortuna muito sólida, né? São donos, aliás, de grandes empreendimentos aí no mundo, né? Então, ele disse ali para a pessoa, só depende da sua dedicação. Então, o indivíduo deixou de ser zelador, hoje é um grande CEO das empresas aí desse grupo, né? Porque só dependia dele. Ele disse, eu tenho à tua disposição. Aqui para a Jovem Advocacia, o indivíduo tem a juventude, que isso é um ativo que eu digo para as pessoas, Guilherme e Ângelo, eu não tenho mais esse ativo, não tenho. E ele não está em lugar nenhum para a venda. Vocês têm. Esse ativo é muito importante. Vocês têm as informações à disposição de vocês. Vocês têm as ferramentas. E vocês têm um mercado. Eu ia falar isso. O que é que falta? Correr atrás. Tem que estar disposto. Acho que é isso, a gente já falou várias vezes. Cara, tem que estar disposto. Todo episódio a gente fala isso. E isso é interessante porque a nossa geração, que é uma das que mais reclamam, é a que tem as maiores facilidades. Primeiro porque o direito tem passado e a técnica de vendas, o próprio código de ética com a inovação que aconteceu recentemente. O novo provimento abriu muitas portas. Então, assim, o mundo, a sociedade, a advocacia e a próprio conselho de classe, eles estão convergindo em favor do jovem advogado. E esse jovem advogado é o que não para de reclamar e olhar as dificuldades. Tu falaste sobre esse caminho para gerar autoridade, o caminho que antes da internet, como é hoje, e da grande globalização, era um caminho muito mais longo. Sim. Eu tenho uma palestra que eu estou preparando para uma faculdade, que a primeira coisa que eu vou falar é isso. Hoje, a gente ouve reclamarem dos advogados que demonstram seu sucesso ou sua capacidade técnica em redes sociais como se fosse uma forma de fazer uma propaganda, né? Mas meu pai, ele dizia que quando ele ia para o primeiro escritório dele, ele era advogado de banco, né? Contratado, jurídico de banco, não era grande salário nem nada, mas ele pegava processos emprestados para levar. Olha a técnica de vendas como existe desde que o mundo é mundo. Desde sempre. Os feministas já nos ensinaram isso. Ele pegava os processos que eram do banco, levava para a salinha que ele tinha tinha cedido por um cliente dele, e ele, quando ia atender um cliente novo, ele sempre botava essa pilha de processo do lado dele da mesa. Que era para o cliente, quando sentar, ter o quê? Percepção de valor. E essa percepção de valor que a gente faz em redes sociais, que a gente precisa estar carregando pilha de processo de um lado e para o outro. Então, assim... Até porque ele nem existe mais, Nem existe mais. Eu vou ter que botar um band de pendrive no lugar. Então, assim, isso existe desde que o mundo é mundo. E a gente que está no momento em que a profissão da advocacia é uma profissão hipócrita por natureza, eu digo em relação a se colocar como uma profissão que é comercial, sim. A gente gosta daqueles conceitos tradicionais demais e até hipócritas de que a gente tem um uso público e que a gente não é uma atividade mercantil e que a gente, eu trabalho para ganhar dinheiro. O mundo está convergindo para isso e a nossa geração é a que mais reclama. E, na verdade, eu vejo como a maior janela de oportunidades para a advocacia. Hoje, deixa eu só te interromper aqui, eu lembrei aqui de um fato, assim, e responder ainda de forma mais contundente a pergunta de vocês dois, assim, qual foi o que me levou a escolher os sócios, né, ainda na faculdade, né? A minha sócia, Ana Valéria, eu tenho que hoje confessar a vocês que foi também um interesse econômico. Porque simplesmente ela comprava todos os livros que os professores recomendavam. A Ana Valéria era aquela aluna que ela chegava na faculdade com um carrinho, né? Então, por exemplo, a biblioteca ela era muito pobre na época, a biblioteca da UFMA, né? Tu já conhecia o diferente, Ângelo, né? Mas na minha época tinha a biblioteca e as prateleiras, não tinham os livros, né?
Pois essa Ana Valéria, ela simplesmente comprava todos os livros. Eu não tinha condições de comprar, mas eu precisava ler. Onde é que eu ia fazer? Tinha que ter amizade com a Ana Valéria para ela me emprestar os livros, né? Olha os interesses aí. Então, teve mais esse viés também, né? Como dizia minha avó, e a gente fala muito isso no interior, né? A gente precisa se encostar em árvore que dá sombra, né? Exatamente. Então, eu tive esse interesse na Valéria, que é uma leitora voraz, né? Guilherme a conhece pessoalmente, né? É um advogado, assim, muito capaz mesmo, assim, e muito estudiosa até hoje. Essa é uma que não para de estudar, né? Eu fico, assim, sou muito feliz de tê-la como, eu chamo de irmã, né? Uma irmã que a vida me deu. E ela sempre se acompanha com gente de muita competência. Outro dia eu fui convidado pela OAB do Espírito Santo, né? Um amigo dela que viu um anúncio meu, não sei aonde foi, ele disse, conhece a Ana Valéria? Ele disse, meu sócio, por acaso. Pô, eu quero fazer uma palestra dele na OAB do Espírito Santo. Eu fiz, né? Sobre gestão de carreira, né? Eles gostaram muito porque a realidade é a mesma, independe do lugar que o advogado vive, né? Perfeito. Talvez, assim, tem uma escala ali de problemas ou de situações, mas o que o advogado do Rio Grande do Sul hoje vive, né? O jovem advogado, o médio advogado, o velho advogado, é a mesma que nós enfrentamos aqui. Não tem essa diferença, não. Perfeito. Eu ia só falar sobre essa janela de oportunidade que a gente tem falado ao longo de todo o episódio, da busca por estudo, por aprimoramento, né? E, assim, hoje eu tenho estudado bastante, algo até muito curioso e contraintuitivo. Estudo pra caramba, mas não direito, né? Estudo marketing, principalmente focado em prospecção para advocacia. E eu consigo visualizar de forma bem mais ampla de como esse mercado ele está aberto. Porque não basta só ter o conhecimento jurídico. Não. É preciso ter uma série de Escrever a melhor né? petição, ter a melhor oratória, não basta. Eu acho que hoje eu vou até Já além. foi assim, não é mais. Eu acho que vou além. Todo mundo tem que ter, não é diferencial nenhum. Não. O diferencial é você ter um escritório, ele ter vários mecanismos de gestão e você também ter um bom posicionamento. Eu acho que esse é o grande diferencial, seja para o jovem advogado, seja também para quem está já com a carreira... O posicionamento que você chama, eu chamo de assim, você precisa ter um posicionamento conceitual. Sim. Porque para as pessoas nos verem como grandes advogados, nós temos que ter algum conceito. Né? Você não se torna um grande advogado só porque tu tem o melhor carro, o melhor terno, o melhor sapato. Não. Né? Tem que ter conteúdo, né? Eu não abro mão da gestão da carreira pessoal, até a forma de você se vestir, com o conteúdo, com a parte intelectual. Isso ainda é fundamental. Vá fazer uma sustentação no TRF e vá para lá ler papel, para você ver o que acontece com você. Eu já tive a oportunidade, não no pleno ainda, mas eu fui em turma no STF, né? Tremia feito uma vara verde, com medo, né? Primeiro, tu não olha para papel nenhum. Tu tem que chegar lá na tribuna, porque o cara imagina o ministro. Mas um advogado que veio aqui fazer uma sustentação oral no Supremo, alguma coisa ele sabe. Ele não pode vir para cá para ler papel. Aliás, no TJ Maranhão, tem um desembargador, se o advogado for ler papel, ele chama a atenção. E tá certo, porque assim, não sei se poucos advogados percebem. Em sustentação oral, só tem uma pessoa que não pode ler papel. Só o advogado. O relator vai ler lá um monte de papel, os outros que vão votar, o procurador de justiça presente na sessão, mas o advogado não, né? Então, para que ele faça aquilo ali com qualidade, ele tem que ter bagagem intelectual. Você só tem bagagem intelectual se você estudar, né? Perfeito. Isso forma um conceito que aí ninguém tira, né? Então, isso eu costumo dizer, Gilson, que o marketing, né, esse posicionamento que eu falo, ele potencializa o que você é. Então, se você é um ótimo profissional, aquilo vai estar potencializado a 10ª. Nós estamos falando a mesma coisa, assim, talvez por um caminho diferente. Exatamente. Né? Eu estou dizendo aqui, da formação profissional que a pessoa tem que ter, aí vocês estão me dizendo, sim, mas as pessoas precisam saber que tu tem aquela formação profissional. Exato. Aí tu vai para o marketing jurídico. Mas sabe o que eu estava refletindo esses dias? É que porque assim, a gente pensa que isso é uma facilidade de hoje, né, por causa das redes sociais, mas é facilidade para o jovem advogado.
É também, mas para quem já está na carreira há bastante tempo, é uma vantagem maior para eles, porque ele já tem background, ele já tem clientes, ele já tem um histórico de serviço prestado para aquele nicho. Então, é você aparecer, é você amplificar a sua atuação. Enquanto para o jovem advogado, a gente conversa muito com jovens advogados, tem muita resistência em relação, cara, eu não tenho processo ainda, eu quero me posicionar no direito do trabalho, mas eu tenho 2 processos, da minha avó e da minha tia. Então, eu não consigo me colocar como referência naquela área. Mas eu posso dar uma dica para esse jovem que está nos ouvindo, que não tem ainda o cliente, ele quer falar de direito do trabalho. Faça um vídeo, publique um texto. É isso que aí você se posiciona, né? Tem vários jornais aí, várias revistas. Escreva um texto seu, um artigo. Aí você publica as relações de trabalho no século XXI, ou pós-reforma trabalhista. Diga lá a sua opinião e externe isso. Tu tem aqui um foguete na mão. O maior outdoor do mundo. Mas você tem que saber se posicionar, né? Aí é que eu insisto, o posicionamento criando conceito. Como é que você cria conceito? Eu quero falar de direito do trabalho, pois eu vou fazer um vídeo sobre direito do trabalho. E ainda vou dizer para as pessoas, meu amigo, você ficou com alguma dúvida? Me pergunte aqui para eu lhe responder. Não precisa tu ter processo. Me manda um direct. Tu tem que ter inteligência. Arrasta para cima. Porque as pessoas, tu tem que ter inteligência, não é processo. Exatamente. É porque a pessoa está atrás de ter processo. É porque a gente gosta de valorizar as dificuldades e dificultar as facilidades. Eu gosto da agilidade, eu gosto de resolver, de fazer as coisas, de simplificar. Porque quando a gente burocratiza demais, não dá certo, a gente fica chateado, a gente tem que simplificar, obviamente, assim, sem perder o romantismo, né? Sem perder o charme e sem deixar o conhecimento de lado, né? Mesmo em rede social, né? Eu penso que as pessoas estão atrás de conteúdo, né? Perfeito. Exato. Então, conteúdo para você ter, tu tem que ter a bagagem intelectual, assim, acima da média, né? E vai dar certo, com certeza. Como eu falei, a gente precisa de 3 episódios de podcast com o Gilson. Mas agora que ele tá vindo mais para São Luís, a gente pode ficar marcando um episódio a cada 15 dias. Poxa. Eu vou trazer aqui para uma pergunta, normalmente, quando a gente começa a enveredar assim pro fim do episódio, até porque a gente dá aí já com 65 minutos de episódio, eu gosto de fazer sempre uma pergunta que é muito importante para quem está ouvindo a gente. Normalmente as respostas a gente acaba utilizando em outros podcasts. A gente fala muito sobre habilidades e competências que o profissional do direito e que o advogado tem que ter. E aí eu tenho uma pergunta para você, dentro da tua carreira, de tudo que você já viveu, desde a sua faculdade até tua experiência como procurador do município, tua experiência hoje também como membro de tribunal, quais são, se você fosse eleger assim, 2 habilidades ou competências que foram essenciais para o seu sucesso e para o que você conquistou na sua advocacia, o que você elegeria? Mais uma coisa eu vou confessar para vocês. Eu nunca me achei um aluno excepcional. Eu sempre tirei notas boas, tanto na minha vida estudantil antes da graduação, como também na graduação. Na graduação, por exemplo, a minha média final, o Ângelo sabe disso, que a Universidade Federal, eles têm esse controle. Eles têm a tua nota final. A minha nota final foi 8,83. O famoso NF. Então, isso é o somatório, Guilherme, de todos os créditos que você paga. Mas eu nunca nunca me considerei um aluno brilhante. Eu me considero um operário. Eu sou trabalhador. Se eu tiver que me atribuir uma qualidade que me trouxe até aqui, é a minha dedicação, né? Isso eu levo ao extremo, né? Me dediquei muito mesmo e me dedico até hoje, né? Aí, o resto vem depois, né? Porque se você se dedicar, eu não sei matemática, mas eu vou aprender. Para aprender, tu tem que estudar matemática. Isso eu me dispus, né? Eu não sei isso, mas eu vou aprender. No início da minha carreira, eu não sabia o que era gestão de escritório. Sabe onde é que eu fui aprender gestão de escritório? E mandei para São Paulo. Sentei lá com os maiores especialistas nisso. E fiquei frequentando lá meses e meses. Eu vou aprender a fazer conta de escritório. Eu não fui ficar sentado reclamando. A OAB não me ensina a administrar meu escritório. Eu não tenho um livro sobre gestão de escritório. Eu fui para São Paulo, né? Eu saí do comodismo, né? É você sair da mesmice. Não, eu vou aprender como é que é esse negócio, né? Eu lembro que, por exemplo, a FENALAU, que acabou agora, a última, né? Eu fui de 2004 a 2008. Era ainda sobre a gestão da Ana Luísa Boranga.
uma consultora muito famosa no país, né? Eu a conheci pessoalmente, né? E lá era um ambiente que você aprendia tudo, menos ser advogado. Mas era muito bacana, né? Eu lembro mesmo assim, lá eu fiz um workshop com o Nuno Cobra, um fisioterapeuta muito famoso no país, e que era fisioterapeuta do Ayrton Senna. Eu fiz um curso de oratória com Miguel Falabella, que tem um teatro do Wolf Maia lá no complexo, né? Fiz um curso de oratória lá. Advogado não quer falar em público? Então tem que aprender a falar, né? A consultora me disse, tu tem dificuldade de falar, tu tem até o conhecimento, mas não adianta ter o conhecimento se tu é travado. Eu digo, professor, e como é que eu faço para aprender lá? Tu vai para o piso inferior. Para o teatro. Aí eu fiz o curso de oratória no teatro, né? A galera lá, assim, uma forma bem lúdica, né? Diferente, né? Não é nada engessado. Porque eu acho assim, nossa profissão é muito formalista, né? E é mesmo, tem que ser assim. Mas tu não pode deixar de introduzir uma leveza nisso, né? Na linguagem, na forma de se comunicar com as pessoas. Eu, particularmente, eu detesto juridiquês. Eu nunca aprendi a falar juridiquês, né? Eu não posso ir para uma entrevista ou vir aqui no podcast de vocês só falar juridiquês, né? Eu acho isso muito chato, né? Para começar, fica parecendo que tu quer as pessoas que sabem mais do que eles, né? Geralmente tem gente que decora expressão para falar, que nem sabe o significado, mas fala e acha bonito, né? Eu acho que não precisa nada disso, né? A gente precisa simplificar as coisas na advocacia, que é para a gente viver bem e da advocacia. E até caminhando para o fim desse episódio, eu acho que o que a gente tira é que o principal ponto de importância, a principal competência que você precisa ter para obter sucesso, não só na advocacia, mas em qualquer profissão, é estar disposto a, né? Essa dedicação. E meu amigo Gilson, eu queria te agradecer por esse episódio sensacional aí. A gente vai poder tirar vários... Eu posso fazer só mais uma pergunta? Pode, claro. Pode ser bem curto. Você que manda, meu amigo. Pessoal, Dr. Gilson, 25 anos de carreira, muita experiência aí nessa trajetória, consigo compartilhar com a gente. Vamos marcar um próximo episódio, com certeza, mas eu queria que você apresentasse de forma bem breve sua visão de futuro para os próximos anos e o projeto que você está se dedicando atualmente, que a gente conhece, e a gente quer que você consiga explanar um pouco para os nossos ouvintes. Para o futuro da advocacia, né, isso é a minha história de vida na advocacia, eu só vejo coisas boas, né? Uhum. Obviamente que isso depende muito de cada um de nós, advogado, né? Nós estamos falando aqui de técnica de captação de clientes, técnica de mercado, marketing jurídico, né? E isso são temas, né, que vão ser elevados aí de forma exponencial. Os advogados têm que estar antenados nisso aí, ter mais clientes, para ganhar mais dinheiro, para poder viajar, para poder trocar de carro, para poder trocar de casa, que como o doutor Guilherme disse, eu me tornei advogado, que eu disse para vocês, eu precisava também pagar meus boletos, e eu tinha que viver da profissão que eu escolhi, né? Ninguém está na advocacia para não viver da advocacia, né? E, claro, a advocacia é um negócio, né? Então eu vejo, assim, muito futuro para a advocacia. Continuo entendendo, Ângelo, que é uma profissão muito desafiante e apaixonadora e rentável. Perfeito. Muito rentável. Agora você tem que, obviamente, saber se posicionar no mercado, que área você vai atuar, que cliente você quer ter e, principalmente, quanto é que vale o teu trabalho. Perfeito. Não brinque com isso. Não seja irresponsável, principalmente com o valor da sua mão de obra. Você é um profissional que passou 5 anos na graduação, às vezes mais 2 ou 3 em especialização, investiu nisso. Então você precisa também saber que a sua mão de obra tem valor. Então eu vejo o futuro para a advocacia, né, independentemente do número de advogados, de forma muito positiva. A gente tem muita coisa ainda, tem muito mercado para a gente descobrir, né? Tem muita coisa que a gente pode estar fazendo aí e ganhar dinheiro. E em relação a esse projeto pessoal, que aí é um projeto de eleição, né? Eu sou pré-candidato ao 5º Constitucional para o TJ. Tem sido uma oportunidade para mim, Ângelo e Guilherme, primeiro assim de muito aprendizado, né? Porque eu tenho andado bastante o Maranhão, conversando com a advocacia e constatando, né, aquilo que eu já sabia, né? As dificuldades são gigantes, né, para todo mundo.
principalmente para os advogados que estão no interior, que ainda não tem a estrutura que tem na capital, né? Tenho gostado muito desse diálogo, né? Porque nós temos uma votação aberta, que é a primeira fase, né? E eu tenho me apresentado para os advogados, né? Aí a minha carreira, o que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu escrevo, o que eu penso sobre diversos assuntos, né? É isso que eu tenho tratado com os advogados, né? E muitos deles que, para me acompanhar, eu faço um convite, né? Me siga aí pelo Instagram, no Gilson Ramalho Lima, para você perceber o que é que eu estou fazendo. Porque o que o profissional faz, né? Eu consigo reproduzir. Divulgar lá. Divulgar, com certeza, né? Perfeito. Mas é um projeto, assim, bastante estimulante, né? É uma eleição, né? Eu preciso de voto, né? E é isso que eu tenho feito no Maranhão inteiro, né? Na esperança e acreditando que eu posso convencer uma grande maioria de advogados a me acompanhar nessa jornada e me levar aí para as etapas seguintes desse certame. Perfeito. Então, Instagram, o @é Gilson Ramalho Lima. Gilson Ramalho Lima, pessoal. Você Sigam lá. Você fez a pergunta acompanha. e puxou a sinergia entre os sócios. Eu queria encerrar esse episódio, primeiro agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade, que a gente possa repetir isso várias vezes. Fica 2 convites aqui para você. O primeiro, para que a gente grave um curso de gestão de escritórios para disponibilizar para a Escola de Advogados e para os nossos alunos e assinantes. Esse você já aceitou, né? Você só não fez gravar ainda, fica aqui reiterado esse convite. E o segundo, para que a gente marque um novo episódio desse podcast para falar sobre esse novo projeto e a importância desse projeto para você, mas não só para você, mas para a advocacia também. Muito jovem advogado também nem sequer sabe como funciona o Quinto Constitucional. E não só lhe desejar boa sorte nessa trajetória, mas também lhe fazer esse convite para que a gente faça um episódio para discutir e falar sobre essa campanha ao Quinto Constitucional e sobre as suas andanças aí pelo nosso Estado para essa vaga no Tribunal de Justiça. Guilherme e Ângelo, eu que agradeço a disponibilidade de vocês de me receberem e convidarem para gravar esse podcast aqui. 1h30 deu aí? 1 hora? Por aí. Pouco mais de 1 hora, assim, um bate-papo muito legal, né? Que é outra coisa que eu, assim, digo para as pessoas. O conhecimento, ele precisa ser partilhado. Eu não tenho, Ângelo, assim, a noção de que só eu posso ser detentor do conhecimento. Porque eu ainda sonho, e sonho muito, com a advocacia cada vez mais forte. E para isso, eu e muitos outros, vocês também, a gente precisa compartilhar o conhecimento, porque quanto melhor preparado tiver os advogados, mais forte será a advocacia. Fica melhor para todos os advogados. Então, eu não gosto de saber que o advogado fulano de tal não tem competência nenhuma. Eu não gosto disso. Eu gosto do sarrafo alto. Os advogados maranhenses têm muita competência, os advogados brasileiros têm muita competência. É isso que eu sonho para a advocacia. Muito obrigado mesmo aqui a vocês, esse papo aqui foi sensacional. O convite está aceito para a gravação do módulo, né? Gestão de carreira e de escritório de advocacia. E também o seguinte aí, na próxima oportunidade, a gente bater um papo sobre o que é o Quinto Constitucional. Show de bola. Obrigado, doutor Gilson. E vamos fazer o mexão do final, né? Eu acredito que muita gente chegou aqui, já está na Escola de Advogados, mas que ainda não conhece nossa assinatura, tá lá. Só visitar o www.escoladeadvogados.com e aí você vai ter acesso a muito conhecimento, doutor Gilson, porque lá a gente tem um leque de cursos que voltam mesmo, a gente tem o objetivo de preparar o jovem advogado para os desafios da carreira e tem vários cursos temáticos, né? Tem o curso de formação de advogados, a gente tem o curso de direito para startups, tem curso de execução penal, tem curso de sustentação oral, enfim, tem um leque de cursos lá disponíveis pronto para pessoa consumir e... Tudo aquilo que a faculdade não te ensinou e que você precisa saber para ter sucesso na sua advocacia e um pouco mais de tudo aquilo que a faculdade te ensinou também, porque a gente tem processo civil, a gente tem aula sobre tutelas provisórias, enfim, se você ainda não é assinante da Escola de Advogados, você não está se preparando para ter sucesso na sua advocacia, eu sou desses, prometo logo o resultado. Doutor Guilherme, então esse é o faturamento da lojinha, né? É o faturamento da lojinha. É esse mesmo. Então, gente, muito obrigado mais uma vez a meu amigo Gilson Ramalho por ter estado aqui com a gente. Grande bate-papo. Obrigado, Ângelo. E vamos encerrar aqui esse episódio do podcast. Até a próxima, gente. Valeu.